pessoal, bem-vindos a mais uma Hora Saudável. É com muita alegria, com muito amor no coração, com muita gratidão que eu e toda a equipe Herbalife Nutrition, a corporação, a liderança, traz para você mais essa Hora Saudável, um momento que já ficou clássico, né? Eu quero aproveitar para falar desse momento clássico, agradecer o carinho, o feedback que a gente tem de vocês que nos assistem, prestigiam, comentam, publicam, marcam a gente nas redes sociais. Olha, eu e todo mundo que tem contribuído com a Hora Saudável, a gente fica muito feliz, muito orgulhoso, muito grato. E, como sempre, a única maneira de retribuir tanto carinho, tanta atenção por parte de vocês é a gente fazer cada vez mais e melhor porque vocês merecem. E hoje, a Hora Saudável traz um assunto assim que eu sou apaixonado, você vai ver o brilho no meu olhar e eu espero que você entenda a importância, né? Que você entenda o alcance de tudo que a gente vai falar. O assunto hoje é a saciedade. A saciedade é a grande aliada no controle do peso. Quando eu falo controle do peso, eu não estou falando só na redução. Se você tem saciedade, controle do peso quer dizer você reduzir, manter e, inclusive, ganhar massa muscular, né? Controlar a sua composição corporal sem sentir fome, né? Então, eu quero compartilhar com vocês do alto do conhecimento científico, do alto da nossa experiência, com a filosofia de nutrição da Herbalife, estratégias para uma rotina alimentar equilibrada, gostosa, sustentável, que a gente pode fazer até os 120 anos e sem os picos de fome, né? Que eu já vou mostrar para vocês que é o grande inimigo. Então, pessoal, com gratidão no coração, com alegria, ainda dá tempo, vai ali, pega uma caneta, um papel, chama mais uma pessoa para assistir direto com o doutor mais essa Hora Saudável sobre saciedade, a nossa grande aliada na nossa jornada de controle de peso. Todo mundo prontos? Então, vamos lá. Nesses anos todos trabalhando com nutrição, eu sou convidado para palestras, para workshops, para lives, para entrevistas em todas as mídias, né? E as pessoas me perguntam assim, qual é o grande problema de saúde pública hoje em dia? E não sou eu, é a própria Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, todos são unânimes em dizer que o grande vilão é a epidemia global de obesidade. A gente já falou em outras Horas Saudáveis que 70% das pessoas, em algum momento da sua vida, querem reduzir a quantidade de gordura corporal, e, na minha experiência, esse número é até maior do que esses 70%. E isso não é apenas por uma questão estética, por uma questão de beleza, por uma questão de qualidade e quantidade de vida. Excesso de gordura corporal, principalmente na região abdominal, encurta e piora a qualidade da nossa vida. Então, a primeira pergunta que fazem para mim é qual é o grande problema? E a próxima pergunta é por que esse problema está acontecendo? Qual é a grande causa da epidemia da obesidade? Se tem tantas estudos, tantas propostas, tantas tentativas de solução, por que até hoje nenhum país, por que até hoje nenhuma faixa etária, por que nenhum grupo social conseguiu controlar a epidemia da obesidade? E a resposta é muito simples. Na minha opinião, agora é uma opinião pessoal, eu não vejo estudos sobre isso, mas na minha prática clínica, o que mais atrapalha uma pessoa adotar o estilo de vida saudável, uma pessoa comer saudável, uma pessoa seguir um plano alimentar que vai proteger ela contra a epidemia da obesidade, alguém tem alguma dica? Na minha opinião, eu já falei em algum momento aqui na introdução, o que realmente atrapalha é o pico de fome. É aquela pessoa que passa o dia inteiro bem,
ela acorda de manhã, toma um shake proteico, come uma fruta, se alimenta de uma salada com grelhado na hora do almoço, e por algum motivo fisiológico, neuroendócrino, comportamental, emocional, genético, uma somatória disso tudo, de tarde ela entra dentro da geladeira, fecha a porta e come tudo que tem dentro da geladeira. Esse é o momento que a gente chama de compulsão alimentar ou pico de fome. Se a gente consegue controlar isso, fica muito mais fácil adotar um padrão alimentar, uma estratégia alimentar para eu ter saúde, para eu ter uma melhor composição corporal e seguir isso ao longo do tempo. Então, anote aí, o grande inimigo, os picos de fome. E eu tenho uma tela, olhem só, exemplifica muito o que é esses picos de fome. Isso aqui é um dia alimentar típico de um terráqueo. Se vocês olharem, tem uma linha horizontal verde, que aquela ali é a linha da saciedade. Então, a pessoa acorda ali 7 da manhã com fome, aí ela toma aquele café da manhã típico do brasileiro, um café da manhã com muito carboidrato, pão, manteiga, mel, achocolatado, café com açúcar, e ela corta a sua fome, ela sai de casa com saciedade. Passa 1 hora, 2, 9, 10, 11 da manhã, olha lá onde é que está a fome de novo. Tem um pico de fome. E a pessoa está na rua. O que a gente tem para comer na rua? Olha só, quando a gente está com fome, a gente não escolhe, a gente não pensa no que vai comer, a gente devora, a gente come o que vem pela frente. E o que vem pela frente são alimentos pouco saudáveis, são opções ricas em gordura, ricas em caloria. Isso mata a fome, mas junto com isso vem o cansaço, vem a compulsão alimentar, a pessoa passa o dia inteiro com esse sentimento, chega em casa e, de novo, na frente da televisão, comete uma grande refeição. Come bastante, muita caloria, muita gordura, pouca proteína, doce, se gratifica e vai dormir. E no outro dia começa tudo de novo. Alguém aí se identificou? Alguém conseguiu lembrar de alguma pessoa que come assim? Infelizmente, esse é o grande padrão alimentar das pessoas hoje em dia. Fome, uma grande ingesta de alimentos, dali a pouco uma fome maior ainda, e esse ciclo vai durando. E não precisa ser um especialista em nutrição para saber que o resultado disso não é bom, né? Então, já me perguntaram qual é o problema, qual é a causa do problema. A próxima pergunta é: como não sofrer com os picos de fome? Qual é a solução, doutor? Tem alguma maneira? E a solução, do alto do conhecimento científico, eu garanto que quem me conhece já está antevendo o que eu vou falar aqui. A solução é adotar um plano alimentar equilibrado, rico em proteína, proteína em todas as refeições, com os lanches intermediários, como eu vou mostrar ao longo dessa hora saudável para vocês. Então, adotando esse plano alimentar com os lanches intermediários, não é comer de 3 em 3 horas, pessoal. É fazer 3 refeições principais, café da manhã, almoço e jantar. No meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir, um lanche rico em proteína, rico em sabor, rico em nutrição, que não vai deixar você sentir aquele pico de fome. Nossa, eu estou explicando tão bem que até eu estou entendendo qual é que é a solução. Mas isso não é uma explicação minha. Isso é o que eu chamo da filosofia de nutrição da Herbalife. Eu, como médico nutrólogo, eu tenho um orgulho, uma honra muito grande de trabalhar com essa empresa, porque ela não vai falar só de produtos. Essa empresa vai falar de alimentos certos, atividade física, controle do estresse e suplementos comprovados cientificamente que vão suprir o que o seu organismo necessita. Então,
Isso a gente chama estilo de vida saudável e ativo. Boa alimentação, exercício e os suplementos nutricionais baseados na melhor ciência da nutrição. E resumindo, eu já falei isso outras vezes, eu não gostaria de perder essa oportunidade de falar um pouquinho mais o que é essa filosofia nutricional da Herbalife Nutrition, né? Que eu tanto me orgulho e que eu costumo chamar, sempre que eu vejo essa imagem, eu falo que esse é o cartão de visita para a minha festa de aniversário de 120 anos, que eu quero convidar todos vocês. Se você adotar esse modo de viver, a chance de você dançar comigo, de comemorar meus 120 anos em 2083 vai ser muito, muito grande. E eu quero que você traga as pessoas que você ama, eu quero que você venha com muita alegria, e na festa dos meus 120 anos vai ter um porteiro que vai pedir um convite, e o convite vai ser exatamente esse plano, essa estilo de vida, essa filosofia de nutrição que eu vou mostrar para vocês agora. Então, olha só, de 100% das calorias que a gente come em 24 horas, 30% proteína de alto valor biológico, 30% carboidrato, 30% gordura, mas gordura boa, 30% proteína, 30% gordura rica em ômega 3 e 40% carboidrato, 40% carboidrato com fibra, né? A gente tem que comer de 25 a 30 gramas de fibra por dia. E, além disso, hidratação. Olhem como eu estou tomando o meu chá durante toda a apresentação. Atividade física, quem me conhece sabe que hoje de manhã cedo eu já treinei. Repouso, quando eu falo repouso aqui é sono de qualidade, controle do estresse. Então, esse é o convite que o porteiro vai deixar você entrar na minha festa dos 120 anos. 30% de proteína, 30% gordura saudável com ômega 3, 40% das calorias de carboidrato integral, carboidrato complexo, rico em fibras, atividade física, hidratação, não esquecer as vitaminas e minerais e controle do estresse, sono de qualidade e repouso. E assim, essa é a filosofia de nutrição da Herbalife, a gente vai chegar juntos nos 120 anos. E o que leva a isso? Olha só, eu gosto muito dessa imagem, assim, fica muito evidente o que eu quero falar, é que se eu promover a boa alimentação e atividade física, eu diminuo, eu reduzo a chance de ter obesidade, de diabetes, de doença cardiovascular. Então, quanto mais saudável é o meu estilo de vida, menor a chance de eu ter alguma complicação, de eu ter alguma doença. E isso leva a um envelhecimento saudável. Então, eu estou falando em chance. Não quer dizer assim, poxa, doutor, eu me alimento bem, faço atividade física, controlo o estresse, tomo vitamina, tomo minerais e peguei um resfriado. Gente, isso faz parte da vida. Mas a imensa maioria das pessoas que ficam doentes não fazem isso. E a maioria enorme das pessoas que fazem esse estilo de vida não ficam doentes. Então, essa chance epidemiológica é que me dá autoridade, me dá brilho no olhar para recomendar esse estilo de vida para todos vocês e para mim mesmo, para minha família, para as pessoas que eu amo. Então, voltando àquela imagem que eu compartilhei com vocês, lembra aquele plano alimentar típico do século XXI? A pessoa come um café da manhã desequilibrado, já acorda com fome, toma o café da manhã rico em carboidrato, pobre em proteína, rico em gordura, rico em calorias, ela fica um tempo sem fome e depois ela vai sentir fome de novo, na hora do almoço ela devora o que vem pela frente e isso não acaba nunca. Então, para evitar o pico de fome e não cometer esses exageros alimentares, essas orgias culinárias, para não comer muita caloria, né? E manter o meu nível de energia, manter
o meu metabolismo funcionando às 24 horas, aquilo que eu falei, esquece essa coisa do relógio neurótico de ficar comendo de 3 em 3 horas, mas adota essa ideia. 3 refeições principais, um bom café da manhã, um excelente almoço, um romântico e maravilhoso jantar e os lanches intermediários no meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir. Proteína de qualidade em todas as refeições, fibra, hidratação, vitaminas, minerais, frutas, legumes e os suplementos nutricionais de qualidade. Então, essa tela que eu quero compartilhar com vocês aqui, isso é a gente retirou do POF, da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018 do IBGE, é a pesquisa mais recente que a gente tem para trabalhar. E aí, assim, ó, eles investigaram quais são os alimentos mais consumidos durante os lanches intermediários. Porque não sou só eu, a maioria das pessoas que estudam nutrição recomenda no meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir, comer alguma coisa saudável, né? E aí, isso aqui é Brasil, isso aqui são adultos brasileiros, isso é uma pesquisa feita pelo IBGE. Olha só, quando perguntam para os nossos amigos, nossos irmãos, nossos familiares, nossos vizinhos que estão aí na rua, 27% como lanche intermediário dessa galera come salgadinhos. 30% bebidas açucaradas. Aqui vai refrigerante, aqui vai suco de caixinha. 31% relata que come frutas, e eu fico feliz, eu acho assim, no meu dia a dia, aqui no meu consultório, nas pessoas que eu conheço, eu acho que até está superestimado essas frutas, 31%. Agora, doces e sobremesas já acima das frutas e 46% chá, café adoçado com açúcar, achocolatado. Então, isso são o que as pessoas relatam, que elas, vamos dizer assim, confessam que comem. Então, do ponto de vista nutricional, né, o diagnóstico que eu dou, assim, meu parecer é muito açúcar e pouca proteína, muito carboidrato e pouca proteína. E você já sabe que isso aqui não vai resultar em coisas boas, né? Então, assim, ó, se você entrar no Google ou se você procurar matérias nas revistas, publicações de médicos, nutricionistas, quando a maioria dos profissionais da saúde recomendam lanches saudáveis, o que vem à mente das pessoas? Assim, ó, eu vou recomendar você comer alguma coisa no meio da manhã, no meio da tarde, um plano alimentar equilibrado. Então, olha só, não melhora muito. Fruta, de novo, nota 10 na filosofia de nutrição da Herbalife. A gente fortemente recomenda de 5 a 7 porções de frutas e vegetais por dia. Então, frutas está ok. Iogurtes desnatados. A gente já vai falar mais desse tal do iogurte desnatado, né? Cereais matinais. Né? Cereais matinais são esses flocos de milho, flocos de arroz, flocos de cereais que eles são inflados. Alguns têm, outros não têm açúcar, alguns são enriquecidos de fibra. E barra de cereal, que algumas sim têm cereais integrais, tem algumas castanhas, nozes e outras são por açúcar, né? Então, se você olhar, botar no Google, escreve ali lanches saudáveis, a maioria das informações é isso que vai aparecer. E do meu ponto de vista nutricional, isso aqui não vai resolver o nosso problema, isso aqui não vai melhorar, não vai equilibrar a nossa dieta e nós não vamos ficar mais saudável comendo somente isso aqui, né? Então, olha só, a gente pegou assim essas sugestões de lanches saudáveis e eu fiz uma comparação muito simples. Vamos pegar assim quanto de proteína que tem nisso que as pessoas comem. Então, aqui eu e a equipe da Herbalife a gente misturou o iogurte natural, aquele desnatado, grande lanche saudável. Tem 6 gramas de proteína por porção, né?
Então, pessoal de Minas, aí de Goiás, pão de queijo, uai, né? Pão de queijo tem 4 gramas de proteína por porção. Biscoito recheado, que daí entra naquela primeira tela que as pessoas comem esses doces e salgadinhos, tem 2 gramas de proteína por porção. E a barra de cereal, né? Eu gosto de falar que a nossa barra da Herbalife Nutrition é uma barra de proteína. Não fala barrinha de proteína, que ela é uma barra. Agora, essa barra de cereal aqui é uma barrinha mesmo, porque olha só, ela não tem nenhum grama de proteína. Então, se a gente entender que proteína é importante para a minha saciedade, para a minha composição corporal, para a minha imunidade, o biscoito esse com fibra, né, tem também 1 e alguma coisa gramas de proteína. Então, quais são as alternativas, né? Quando eu olho o portfólio de produtos da Herbalife, comparando com esses que tem no mercado, né? A gente vê a barra de proteína, a gente tem barra, né, dos mais diversos sabores, varia de 10 a 13, então eu botei uma média aqui de 12 gramas de proteína na nossa barra, as sopas instantâneas, 5 gramas de proteína, o açaí proteico, pessoal. Agora sim, se você quer dar uma incrementada, eu gosto muito de pegar esse iogurte desnatado ali que meus colegas sugerem e colocar um sachêzinho do açaí proteico. Aí, olha só, aí eu vou ficar com um lanche com 18 gramas de proteína. O açaí tem 12 gramas de proteína. Vamos falar um pouquinho mais do açaí como lanche saudável, né? Então, comparando com todas essas opções que o Google nos mostra de saudável, um açaí proteico da Herbalife Nutrition, né? Com a sua formulação super equilibrada, né? Não contém glúten, não tem açúcar, ele é adoçado naturalmente com a polpa da maçã e da banana, possui vitamina, fibra, 12 gramas de proteína do soro do leite, ele é extraído de uma forma sustentável, promovendo, né? Nunca se falou tanto no cuidado com a selva, com a Amazônia. Então, assim, eu encho a boca para falar que quando a Herbalife Nutrition foi desenvolver esse produto, ela foi buscar uma comunidade sustentável, que respeita a natureza, que tem selo de proteção do meio ambiente, que não destrói a natureza para extrair o açaí. Então, eu sempre falo, né, que os alimentos saudáveis eles têm que ser saudáveis para o corpo e para o planeta. O açaí proteico da Herbalife, você pode consumir ele com toda essa certeza. Então, olha só, 180 e poucas calorias, está assim, muito adequado para um lanche saudável. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, que eu estou falando? Comparando com as alternativas que os estudos, que o mercado coloca, gente, no portfólio de produtos da Herbalife, junto com as frutas, junto com os vegetais, a gente tem opções super interessantes, né? A mamãe natureza e o nosso corpo agradece. E você pode estar se perguntando assim, mas por que o Dr. Natan pegou a proteína, né? Quem já assistiu, se você não assistiu ainda, a gente tem uma hora saudável só sobre o papel da proteína no controle do peso, na saúde. Vale a pena você assistir de novo, vale a pena você compartilhar isso com a sua família, né? Você que é um cliente premium, para entender por que a gente promove tanta proteína. Mas, assim, eu quis, nesse contexto, dar o destaque. Por que eu comparei lá que pão de queijo tem 4 gramas de proteína e o açaí, a barra, tem 12, a sopa instantânea tem 5, né? Por que a proteína é tão importante? Então, quando a pessoa fala em proteína, a primeira coisa que a gente pensa é massa muscular. E é certo, né? A proteína, ela, junto com um programa de atividade física, ela ajuda a manter a massa muscular, ela promove o ganho de músculo. Eu sempre falo, não adianta você comer 10 quilos de proteína e ficar sentado o dia inteiro.
Por outro lado, não adianta você treinar 20 horas por dia e não comer proteína. Esse equilíbrio entre um programa de treino e o consumo adequado de proteína é o que vai fazer o seu músculo crescer, sua gordura corporal diminuir, né? Mas a proteína vai muito além. A proteína, ela melhora a aparência da nossa pele, cabelo, unhas, assim. Eu sempre falo que a pele é o nosso cartão de visitas. Eu não enxergo como é que está a saúde do seu cérebro, da sua retina, do seu intestino, mas a saúde da pele a gente enxerga. Então, assim, faz parte de ter uma pele saudável, de ter unhas, cabelos saudáveis, o consumo da proteína. E nunca se falou tanto em imunidade, né? As imunoglobulinas, os anticorpos, todos esses agentes vitais para a nossa saúde são feitos de proteína. Então, assim, eu comecei a melhorar minha alimentação, nunca mais fiquei doente. Não tem mágica nenhuma disso. Basta entender que você melhorou o seu consumo de proteína, você equilibrou a sua produção de anticorpos e você levou as defesas do seu corpo, né, a sua imunidade para o próximo nível. E uma coisa que tem tudo a ver com a nossa hora saudável de hoje, né, quando a gente fala em picos de fome e quando a gente fala em manter essa estratégia alimentar até os 120 anos, a questão da saciedade, né? Se a gente dividir esses milhares de pessoas que nos assistem em 3 grupos, um grupo vai comer pão, que é carboidrato, outro grupo vai comer batata frita, que é gordura, e outro grupo vai tomar Sua Excelência, o shake, que é proteína. Quem que vai sentir primeiro fome? Aqueles que comeram pão. O pessoal que comeu a batata frita, a gordura, vai sentir fome um pouquinho depois, e os afortunados que tomaram Sua Excelência, o shake, como eu tomei hoje, vão ficar muito mais tempo com saciedade. Por quê? Pelo conteúdo de proteína. Em outras palavras, o nosso organismo demora muito mais para digerir uma refeição rica em proteína do que uma refeição rica em gordura, muito mais do que uma refeição rica em carboidrato. Além disso, os neurotransmissores, né? Eu estou falando aqui a serotonina, neuropeptídeo Y, a grelina, uma série de neurotransmissores que estimulam a nossa saciedade, adivinha? Eles são proteínas, né? Então, uma pessoa que não come proteína, ela não consegue sintetizar esses neurotransmissores. Uma pessoa que come proteína de forma adequada em todas as refeições, ela tem um nível de neurotransmissor muito mais equilibrado no sangue. Então, resumindo, né, por que eu peguei a proteína para dar esse exemplo? A proteína ajuda a satisfazer a fome, quer dizer, eu vou ter saciedade, eu vou ficar mais tempo com aquela sensação de estômago cheio, de satisfeito, de não ter fome, do que se eu comer outras coisas. Então, vamos prestar atenção no portfólio de produtos, onde que tem proteína nas opções Herbalife, né? A massa muscular, e a gente também tem uma hora saudável, a gente já falou sobre composição corporal, a importância, né, de aumentar o músculo e diminuir a gordura corporal. Lembra que o músculo, ele gasta até 5 vezes mais energia do que a gordura. Então, quanto mais alto a sua proporção de músculo no corpo, mais alto é o seu nível metabólico. Quanto mais músculo você tem no corpo, mais baixa é a sua idade biológica, né? A sua idade metabólica. Quanto mais gordura você tem no corpo, mais velhinho metabolicamente você fica. Por quê? Porque a massa muscular gasta 5 vezes mais energia e, junto com o exercício, lembra que eu falei, né? Não é só comer proteína, é proteína junto com exercício físico, você consegue manter e aumentar a sua massa muscular. E uma coisa que a gente não pode esquecer, né? A proteína é um macronutriente. 1 grama de proteína tem 4 calorias.
Então, muita gente fala assim, não, eu vou comer carboidrato para ter energia, vou comer gordura para ter energia. Importante, na quantidade certa. Lembra do cartão de visita lá do meu aniversário de 120 anos? 30% gordura, 40% carboidrato, mas 30% energia de alto valor biológico. Quer dizer, aquela proteína que tem todo, né? A proteína de alto valor biológico é a proteína que tem todos os aminoácidos essenciais. Uma boa ingesta de proteína mantém seus níveis de energia equilibrados ao longo das 24 horas, né? E sabendo que a proteína faz, fica muito fácil entender o que acontece quando a proteína falta, né? E aqui vai uma dica. Quantas vezes eu vejo assim pessoas queixando assim que estão sem energia, flacidez, vivem sempre cansados, estão sempre com sono, não têm vontade de fazer nada, né? Às vezes pensam, eu estou com anemia, eu estou com depressão, eu estou com sei lá o quê, e na verdade o problema é falta de proteína. Esses dias aqui no meu consultório eu atendi uma pessoa, ela já veio com o diagnóstico, doutor, eu estou com burnout. Burnout é aquela estresse, aquela fadiga crônica por um estresse acumulado e progressivo. Bastou a gente conversar um pouquinho, ela me contar o dia alimentar típico, não precisei ser um gênio da nutrição para saber o que estava. Assim, ela estava com uma alimentação muito desequilibrada e a gente recomenda, assim, né, mulheres comer de 75 a 100 gramas de proteína por dia e homens comer de 100 a 150 gramas de proteína por dia. Essa minha paciente aqui, eu acho que ela não estava comendo nem 25, 30 gramas de proteína nas 24 horas. Bastou ajustar isso, uau, ela levantou o voo, né? Ficou do jeito que tem que ser, como a gente fala aqui. Então, um dos sinais, dos cartões de visita de uma pessoa que não está ingerindo proteína na quantidade suficiente, é isso que a gente mais escuta das pessoas lá fora, né? As pessoas queixando fraqueza, falta de vontade, de energia, sempre cansado, começa a cair tudo, né? Antes eu tinha mais massa muscular e você vai ver o consumo de proteína está inadequado. Então, olha só, quando a gente fala em consumir proteína, eu quero falar assim um pouquinho sobre esse produto que brilha meu olho quando eu vejo, né, o protein powder, o pó de proteína. Lá nos Estados Unidos a gente chama PPP, Personalized Protein Powder, né, o pó de proteína da Herbalife. Ele é um blend, o pó de proteína da Herbalife é uma mistura da proteína isolada da soja com a proteína do soro do leite. E essa mistura, pessoal, anota aí, pouca gente fala sobre isso, ela é muito interessante, porque a proteína do soro do leite é uma proteína rápida, ela chega logo na massa muscular, por isso que a gente toma whey protein logo depois do exercício, chega logo na nossa musculatura. E a proteína isolada da soja, ela é uma proteína lenta, ela fica várias horas no nosso metabolismo dando saciedade. Então, quando, de uma forma genial, os cientistas da Herbalife misturaram essas duas proteínas no protein powder, eu tenho o melhor dos dois mundos. Eu já começo a ter saciedade tão logo o pó de proteína entra na minha boca, isso já vai entrando na minha circulação, já vai chegando no meu músculo, já vai chegando no meu cérebro, e eu fico realmente bastante tempo saciado, né? Então, uma colher de sopa do protein powder tem 5 gramas de proteína, lembra que 1 grama de proteína tem 4 calorias, então tem um pouquinho mais de 20 calorias, isso é praticamente nada, né? E o que me encanta nesse produto é que ele pode ser adicionado praticamente a qualquer alimento, né? Eu, por exemplo, não consigo imaginar preparar Sua Excelência Shake sem acrescentar 1 ou 2 colheres do protein powder, do pó de proteína. Por quê? Porque ele tem sabor neutro,
ele não modifica o sabor. Então, hoje mesmo, né, antes de vir aqui conversar com vocês, meu almoço foi uma salada, ovos, eu tomei um shake antes e eu acrescentei, joguei assim por cima da salada uma colher de pó de proteína, temperei com vinagre balsâmico, com azeite de oliva, e as pessoas ficaram só olhando assim, eu estou com uma saciedade maravilhosa. Então, cada colher 5 gramas de proteína isolada da soja, soro do leite, proteína rápida, proteína lenta. Essa mistura deixa você com o melhor dos dois mundos, sabor neutro e o grande charme que a gente pode ter várias oportunidades, né? Eu posso, dessas 6 refeições que eu estou promovendo nessa hora saudável, café da manhã, almoço, jantar, lanche no meio da manhã, lanche no meio da tarde, antes de dormir, eu posso colocar o protein powder praticamente em qualquer uma delas. Por exemplo, de manhã, Sua Excelência o shake, Nutrev, pode bater com uma fruta, pode colocar um protein crunch. No meio da manhã, uma salada de fruta com protein powder. Como eu falei, na hora do almoço, aquela saladinha, ovos grelhados, né? No meio da tarde, você pode escolher, pode colocar no açaí proteico, pode colocar naquele iogurte, você pode escolher no jantar, tomar outro shake ou um jantar romântico, adicionar o protein powder. E você pode, por exemplo, preparar um beauty booster, o colágeno, colocar mais o pó de proteína. Uma coisa assim que eu quero lembrar você que está querendo controlar o peso, que sente picos de fome, é a receita Fiber Mix da Herbalife Nutrition. Você lembra da receita Fiber Mix? 1 litro d'água, uma colher de chá do Herbal Concentrate do seu sabor preferido, uma tampinha do Fiber Concentrate e 2 colheres, 10 gramas de proteína do Protein Powder. Você toma isso no meio da manhã, no meio da tarde, ao longo, né, das horas, você fica ali trabalhando, no trânsito, aonde você estiver. O nível de saciedade, a melhora do funcionamento do intestino, o nível de energia realmente passa para o próximo nível. Então, olha só as oportunidades que a gente tem com o Protein Powder. Quero que você realmente anote essa dica e que não fique só na teoria. Na prática, faça isso acontecer, né? Então, eu aproveitei que eu falei dos lanches intermediários, da importância da proteína, e eu quero assim aproveitar que a gente já está entrando nos últimos 5 minutos da nossa hora saudável e revisar com vocês como que é saudável, gostoso, prático, conveniente usar proteína ao longo das 24 horas nas 6 refeições do dia, com as opções com o portfólio de produtos da Herbalife, né? Então, eu acho que eu já mencionei a maioria desses produtos, mas só para você ter aí no seu radar, para você ir anotando e cogitando na sua estratégia, como que você pode falar com a pessoa que acompanha, a pessoa que cuida de você e acrescentando essas oportunidades de usar a proteína no seu dia a dia. Então, o nosso Beauty Booster, né? O nosso colágeno nos 2 sabores, frutas vermelhas, tangerina, 8,4 gramas de proteína por porção, colágeno verisol, whey protein, a vantagem tanto para massa muscular, saciedade, como para pele, cabelo, unhas, né? A linha Herbalife 24 horas, a gente tem uma hora saudável sobre nutrição esportiva. Eu adorei gravar aquela hora saudável, então tá aí, você pode dar uma revisada, e aqui tá a linha de produtos, né? O whey protein, sabor chocolate maravilhoso, 25 gramas de proteína por porção, a glutamina, né, que não pode faltar no seu shot matinal, depois de um treino mais prolongado, 5 gramas de proteína, BCAA, uma porção são 4 tabletes depois do treino,
Se você está num programa de ganhar massa muscular, você pode tomar BCAA antes de dormir também. A gente fala sobre isso na hora saudável. 6 gramas de proteína por porção. O nosso carbo protein, 6,4 gramas de proteína. E o meu queridinho favorito, depois de um treino pesado, depois de treinar por mais de 1 hora, o 3-Core Protein Blend, com 25 gramas de proteína por porção. Então, oportunidades que a gente tem ao longo das 24 horas de usar os produtos da Herbalife. Então, dentro dos lanches saudáveis, as barras de proteína, né? Então, varia conforme o sabor, de 10 a 13 gramas de proteína. A sopa instantânea, uma oportunidade fantástica. Uma outra sugestão, assim, você já experimentou temperar salada com a sopa instantânea da Herbalife Nutrition? Então, assim, eu já dei a sugestão do Protein Powder, né? Mas os nossos sabores de sopa instantânea, não estou falando da NutriSup, estou falando da sopa instantânea, junto também com o óleo de oliva, junto com um vinagrezinho, dá um sabor todo especial e acrescenta 5 gramas de proteína na sua salada. Então, lembra daquele dia alimentar típico que a gente começou a falar lá no começo do programa? Eu sempre aprendi com os presidentes, com os chairmans da Herbalife, com a liderança, que a gente tem que focar mais na solução do que no problema. Então, aquele dia alimentar típico da pessoa que acorda com fome, vai comer aquele café da manhã desequilibrado, sente fome de novo, ataca a comida, sente fome, chega em casa, senta no sofá, devora tudo que tem em casa na frente da televisão e no outro dia acorda com fome de novo, esse é um problema. E aí, doutor Natan, e a solução? Então, olha só, a gente tem que pensar numa estratégia, né? Incluindo Sua Excelência o Shake, tanto para reduzir como para manter, para ganhar peso. Você já teve várias horas saudáveis sobre isso, uma sobre o shake, uma sobre emagrecimento, mas eu quero repetir aqui de novo. Se você quer reduzir peso, das 3 principais refeições, até 2 você substitui pelo shake corretamente preparado. Eu preparo o meu shake, Nutreve e o pó de proteína. Então, por exemplo, café da manhã e jantar, uma refeição equilibrada, sempre uma atividade física, hidratação, os lanches intermediários, acompanhamento do seu coach, que é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal, controle do estresse, sono, até você chegar no seu peso adequado. Chegou no peso adequado, até a gente se vê na minha festa de 120 anos, todo dia, pelo menos uma refeição, substituir para o Sua Excelência o Shake. Eu, nos últimos 17 anos, invariavelmente, eu tomo um shake no lugar do café da manhã. Eu posso estar num hotel, posso estar no meu consultório, posso estar em qualquer lugar, esse é o meu café da manhã. Se eu viajo, vou, por exemplo, para, sei lá, Espírito Santo, né, Vitória, com aquela muqueca capixaba, e aumento um pouquinho de peso, eu volto para casa, retomo o meu programa de 2 shakes por dia até voltar para o meu peso saudável e continuo com shake até os 120 anos. E se você quer aumentar a sua massa muscular, você pode continuar com 3 refeições equilibradas e aumentar 1 ou 2 shakes por dia. Então, olha só, voltando, né, aquele dia alimentar desequilibrado que eu mostrei antes e passando pela estratégia, eu acho que faltou uma tela aqui que eu gostaria de mostrar a solução de um dia equilibrado. O que é a solução de um dia equilibrado, pessoal? É café da manhã, almoço e jantar com proteína, no meio da manhã, no meio da tarde e antes de dormir com proteína. Então, assim, você não tem pico de fome, né? No meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir, você faz o seu lanche intermediário
você mantém o seu plano calórico adequado e não tem aquele excesso de comilança. E uma dúvida que muita gente tem, muita gente me pergunta, eu falei muito do açaí nessa hora saudável, né? Dentro dessa estratégia de reduzir o peso, né? Será que o açaí não é muito calórico? Você já viu que tem 12 gramas de proteína, é uma delícia, né? Mas olha só, muita gente me pergunta, não sei se para você já passou essa dúvida, doutor, então eu quero controlar o peso, eu estou tomando um shake no almoço, estou tomando um shake no jantar, estou fazendo os lanches saudáveis, como fruta, antes de dormir estou tomando uma sopinha com colágeno, com Beauty Booster, mas o açaí, será que não tem muita caloria? Pessoal, do meu coração para o coração de vocês, quando a gente pensa em açaí, a gente ainda tem muito presente aquele açaí tradicional da rua que tem mais açúcar do que açaí. O açaí proteico da Herbalife Nutrition, ele entra perfeitamente no seu plano alimentar, porque olha só, 180 calorias, 12 gramas de proteína, vitamina E, feito com o controle natural, ambiental, protegendo a natureza, não tem glúten, usa como adoçante, né? Não o açúcar, mas a polpa natural da maçã e da banana. Então, olha só, nutritivo, saudável de verdade e certamente faz parte do seu plano alimentar. Então, está aqui a tela que eu queria mostrar para vocês. Ufa, finalmente, me perdi um pouquinho aqui, mas quem sabe faz ao vivo, né? E agora, sim, finalmente, o que eu aprendi com os chairmans, com os presidentes, mostrar a solução, né? Um dia alimentar saudável, prático, aqui em torno de 1.500 calorias, olha só. Tomei ali o meu super shake, Sua Excelência, o shake com Nutrev, com pó de proteína em torno de 250 calorias. O açaí proteico, 184 calorias. Aí eu fiz esse almoço hoje, shake com uma salada, mais ou menos 600, 500 calorias. Uma fruta à tarde, pode ser uma barra de proteína. À noite, aquele jantar romântico com a gatinha. E antes de dormir, o colágeno, né? O colágeno tem menos de 50 calorias. Então, olha só, lembra que naquele plano alimentar desequilibrado tinha picos de fome. Olha só, eu como shake 7 da manhã, o açaí às 10, almoço à 1, o lanche da tarde às 4, janto às 7, tomo o colágeno Beauty Booster às 10, eu não fiquei com fome nenhuma vez ao longo das 24 horas. Me hidratei bem, né? Sempre tomando Herbal Concentrate, sempre tomando as bebidas esportivas, atividade física, uso todos os produtos conforme o rótulo e aqui está finalmente um plano alimentar que eu gostaria de compartilhar com vocês, uma estratégia que sim, dá para controlar o peso corporal, dá para ter prazer, dá para ser feliz, com sabor, dá para chegar aos 120 anos fazendo isso, de bem com a vida e de uma forma super saudável. Isso tem funcionado para mim, tem funcionado para os meus pacientes, tem funcionado para toda essa liderança. Eu vejo resultados impressionantes e vai funcionar para você, para a sua família também. Espero que vocês todos tenham gostado dessa hora saudável, aproveitem para compartilhar, para comentar e a hora saudável não terminou ainda. Tem mais informação, tem promoção, tem um videozinho incrível com a mensagem final. Mais uma vez, gratidão a Deus, às famílias, à Herbalife Nutrition e a cada um de vocês por tanto carinho, por tanta parceria. Nos vemos na próxima hora saudável com cada vez mais energia, cada vez mais saúde
e cada vez mais alegria de viver. Um beijão para todo mundo e até a próxima.